Fala galera, tudo bom? Vocês estão reparando que a gente tem um cenário aqui diferente, eu já vou explicar por quê. Vocês estão sabendo que quando a gente fala em educação financeira na escola, a sugestão da Base Nacional Curricular Comum é que você trate o tema educação financeira de maneira interdisciplinar em português, matemática, história e geografia. Você pode pensar de uma maneira errada até, ou mais ou menos certa, que a história entra porque a gente vai falar de história do dinheiro, da história das moedas, como que foram criados os bancos e assim por diante. Mas existe uma outra maneira que é mais incrível e mais sensacional de a gente falar de educação financeira misturando com história, e é isso que a gente vai falar no tema de hoje. E eu já vou te explicar por que eu tô nesse cenário aqui, mas antes de começar, sim, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, para curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e também para apertar ali o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo e você garantir uma educação financeira mais completa para o seu filho e filha. Então vamos lá, roda a vinheta! Começar contando para vocês o que é esse cenário. Esse cenário é a casa da minha avó. E eu tô numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, onde além da minha avó materna, que é essa casa aqui que eu tô, tem a minha avó paterna e mais vários parentes. Então, revelando aqui esse meu lado gaúcha. Mas que vocês já devem saber, né? Nunca escondi de ninguém. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente pensa que falar de história, ensinar história, especialmente na escola, é falar do descobrimento do Brasil, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a data do quando for o período de ditadura, o primeiro período de ditadura do Brasil, quando foi o primeiro presidente que foi eleito pelo voto direto. Tudo isso é verdade, é importante, faz parte do ensino da história, mas o ensino da história que faz mais sentido na vida das crianças é quando a gente usa como gancho a história de vida, a história dela, a história da família dela, a história dos antepassados dela. Quando a gente usa esse gancho, a gente já traz a história correlacionando a vida da criança, e isso naturalmente desperta mais o interesse dela em relação a esse assunto. E você sabe por que faz tanto sentido a gente falar de educação financeira e história? Porque a história de uma família sempre passa por alguma relação profunda com o dinheiro. Essas relações profundas com o dinheiro marcam gerações e gerações, e muitas vezes o comportamento que a gente tem com o dinheiro tem muita relação com essas histórias da nossa família. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela história de um avô muito antigamente que perdeu tudo no jogo? Ela vai ter reflexos na família. Sabe aquela outra história de um dia, de uma briga de uma sociedade, de um avô com outro, que não sei o que então essas pessoas nunca mais acreditaram em sociedade? Aquela outra história de uma pessoa na família que não investiu, que era um empresário de muito sucesso, mas um dia não investiu numa tecnologia, numa novidade, e aí a família perdeu tudo? Todas essas histórias que são variadas e que até gostaria que vocês me contassem aqui qual é a história da sua família, marcam a relação das pessoas com o dinheiro. Agora, a geração de quem agora é pequeno tem provavelmente raízes muito importantes na história do calote, lá da poupança, na era do governo Collor. Essas pessoas também têm relações profundas. São pessoas que queriam ter virado empreendedores, mas que não puderam porque tiveram as suas poupanças tomadas. Pessoas que fizeram dívidas ou não conseguiram pagar suas dívidas por causa da relação com o governo. Então, a minha dica é: olha para a história da sua família e vê como essa história da relação do dinheiro da sua família ainda traz reflexos hoje. Porque isso
quando a gente reflete sobre isso, quando a gente pensa sobre isso, nos dá a chance de romper esses ciclos que, se a gente não fala, se a gente continua tratando dinheiro como tabu, o tema dinheiro como tabu, ele acaba não oferecendo a possibilidade da gente ressignificar e tratar todos esses temas de uma maneira diferente. Então, eu queria aproveitar esse ambiente aqui, que eu tô na casa da minha avó, pra você também ou perguntar para sua avó, para o seu avô, se vocês ainda tiverem, se os filhos de vocês ainda tiverem avós, avós, bisavós, como o meu filho tem sorte de ter, para que eles perguntem. Vou contar uma história para vocês. Eu tava, por exemplo, falando com a minha outra avó, que não é essa daqui, é a minha avó paterna, e ela tava me contando uma história tão bonita da relação dela com a leitura. É uma história que marcou muito toda a família, marcou muito ela, marcou muito os meus pais, os meus tios, o meu pai, né, e os meus tios, e ainda tem muito reflexo em quem eu sou. A minha avó, a avó da minha avó, veio para o Brasil num navio e ela já era professora, ela já tinha se formado lá na Itália e ela veio ao Brasil em consequência da Primeira e Segunda Guerra, fugindo da fome, fugindo de tudo aquilo. Quando a minha avó nasceu em 1932, o pai dela, mesmo tendo uma condição de vida super simples aqui no Brasil, continuou assinando o Corriere della Sera. Sei lá como é que se fala, eu não sei falar italiano, gente, faz um desconto aí. Ele continuou assinando o jornal. E mesmo ele assinava o jornal italiano e o jornal brasileiro também. E ele, nesse tempo, pedia para a minha avó, que era a filha mais velha de 11 filhos que eles tiveram, para que ela buscasse o jornal. Então a minha avó ia de cavalo até um lugar onde passava um ônibus que deixava o jornal e que então ela pegava. Essa minha avó conta que ela azucrinava a avó dela, que veio da Itália como professora, para ficar ensinando as coisas para ela. Então ela ficava, o que significa isso? Mas por que isso é assim? Mas por que é assado? E que a avó dizia, ai, me deixa um pouco quietinha aqui que eu quero ler um pouquinho. Mas também respondia muitas das perguntas da minha avó. Nisso, a minha avó, quando foi pra escola, que já tinha lá por volta de 7 anos, já conseguia ler. E ela falou que quando ela ia buscar o jornal, ela voltava no cavalo lendo, tentando adivinhar as letras, tentando adivinhar o que estava dizendo, quais eram as notícias da guerra. Porque se ela nasceu em 1932, não tinha, nessa época ali que ela tinha 7 anos, ainda estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Então ela lia, ela queria saber o que estava acontecendo e ela se interessava muito. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês verem que mesmo uma família muito simples, com uma condição bem simples, camponesa, que saiu da Itália para parar de passar fome, veio para o Brasil e ainda continuava investindo em jornal, investindo em conhecimento, investindo em leitura. A minha avó contou que mesmo depois que ela já era casada, que ela morava numa fazenda e ela tinha 4 filhos pequenos e todo o trabalho da fazenda para fazer, ela ainda assim criou uma pequena escolinha e ensinava os filhos dos funcionários. Vocês entendem que a relação do dinheiro, a relação de uma família sempre está muito ligada ao dinheiro. E isso faz parte da nossa história, mesmo que a gente não fale tão explicitamente que essa é a relação que a gente tem com a vida ou como a gente faz o planejamento financeiro. Essas histórias de família, elas vão se perpetuando e vão criando raízes importantes em como a gente se comporta. A psicologia financeira, o departamento da psicologia econômica que estuda isso, mostra de várias formas como essa relação sentimental que a gente tem com o dinheiro, porque ela é a nossa história, tem reflexos na maneira como a gente se comporta. Então esse é o convite de hoje, fazer uma relação entre a história da sua família e a história do dinheiro para mostrar como a gente pode se comportar diferente ou às vezes ressignificar porque não estamos diante de uma guerra ou porque não estamos diante de pessoas que estão jogando, ou até para servir como alerta, como jogos de sorte são perigosos.
e tudo isso que pode mudar a relação que a gente tem com o dinheiro hoje. Espero que vocês tenham gostado. Manda a história da sua família aqui, se você se sentir à vontade, que eu tô super curiosa e vou adorar saber. Um grande abraço e até a próxima!